Você faria um pacto com o diabo por sucesso? Gabriel fez e agora paga o preço. Meu nome é Gabriel Silva e se você está lendo isso, peço que me perdoe pelo que estou prestes a compartilhar. A vida, por vezes, pode ser injusta e cruel. Como muitos, eu tinha sonhos de riqueza e sucesso, mas ao contrário da maioria, eu estava disposto a ir a qualquer extremo para alcançá-los. Tudo começou numa noite solitária de sexta-feira, quando me encontrei mergulhado nas profundezas da internet, desesperado por uma solução rápida para minha situação financeira. Foi assim que me deparei com um fórum obscuro de ocultismo e magia negra. Entre as várias postagens bizarras, uma chamou minha atenção. Como fazer um pacto com o diabo e obter tudo o que deseja. Cliquei no link com as mãos trêmulas, meu coração batendo mais rápido a cada segundo. O post era detalhado, mas faltava uma parte crucial do procedimento. Abaixo, nos comentários, havia várias pessoas clamando por mais informações, mas uma resposta se destacava entre todas. Era de um usuário chamado Hell666. Entre em contato comigo para aprender o verdadeiro ritual. Sem pensar duas vezes, enviei uma mensagem privada para Hell666, expondo minha situação desesperadora e implorando por ajuda. Sua resposta chegou rápido, como se estivesse esperando por mim. Ele se apresentou como alguém que já havia realizado o pacto e agora vivia em riqueza e poder. Havia um tom sedutor em suas palavras, uma promessa de tudo o que eu sempre quis. Você deve estar preparado para pagar o preço, dizia a mensagem. Este ritual não é para os fracos de coração. Eu deveria ter parado ali, mas não parei. Hell666 me enviou uma lista de itens que eu precisaria. Uma vela negra, um punhal de prata, um cálice de cristal e sangue de um animal recém-sacrificado. Cada item parecia mais sombrio que o anterior, mas a promessa de riqueza nublava meu julgamento. Ele também me deu instruções para um ritual específico que deveria ser realizado à meia-noite, durante a lua nova. As semanas que se seguiram foram dedicadas à obtenção desses itens. A vela e o punhal foram fáceis de encontrar em lojas esotéricas, mas o cálice e o sangue me levaram a lugares sombrios e degradantes que eu nunca imaginei visitar. No entanto, com tudo finalmente em mãos, eu estava pronto para o ritual. Na noite designada, segui as instruções de Hell666 à risca. Tracei o pentagrama no chão com sal grosso, acendi a vela negra no centro e coloquei o cálice ao lado. Meu coração batia violentamente no peito, cada som da noite parecia amplificado no silêncio do meu pequeno apartamento. Recitei as palavras que ele havia me enviado, cada sílaba ressoando como um eco de condenação na escuridão ao meu redor. Quando terminei, um frio intenso tomou conta do quarto e a vela apagou-se subitamente. No lugar onde a chama estava, um par de olhos vermelhos e brilhantes surgiu na escuridão. Você me convocou, Gabriel. Uma voz gutural disse. Qual é o seu desejo? E foi então que percebi o verdadeiro terror do que havia feito. Após isso, não me lembro de mais nada. Acordei em minha cama, com uma sensação perturbadora de que algo havia acontecido após o ritual. Mas minha memória estava embaçada, como um sonho nebuloso. Acordei com uma dor de cabeça latejante e um gosto metálico na boca, mas havia algo mais, uma sensação de que algo havia mudado. Levantei-me e me preparei para o trabalho, ainda tentando desvendar os fragmentos de memória da noite anterior. Enquanto caminhava para o escritório, comecei a notar pequenas mudanças ao meu redor. O trânsito, que geralmente era um pesadelo, fluía suavemente. Cheguei ao trabalho 10 minutos mais cedo, um feito inédito. Quando entrei no escritório, fui saudado com sorrisos e cumprimentos calorosos de colegas que antes mal me notavam. Meu chefe, que até então era um tirano insensível, elogiou meu desempenho recente e insinuou uma possível promoção. Fiquei surpreso, mas tentei não deixar transparecer minha perplexidade. Durante o almoço, recebi uma ligação inesperada de um antigo amigo que eu não via há anos. Ele estava iniciando um novo negócio e queria que eu fizesse parte da equipe. A proposta era irrecusável, um alto salário, benefícios incríveis e uma posição de destaque. Aceitei imediatamente, sentindo uma onda de euforia tomar conta de mim. Naquela noite, fui para casa com a sensação de que algo surreal estava acontecendo. A sensação de sucesso e sorte que me acompanhava era intoxicante.
No entanto, enquanto jantava, uma sombra de dúvida começou a se formar em minha mente. E se tudo isso fosse consequência do pacto? E se o preço que eu teria que pagar fosse mais alto do que eu estava disposto a aceitar? Nos dias seguintes foram um turbilhão de sorte e oportunidades. Recebi um prêmio na loteria, algo que nunca imaginei ser possível. Minhas redes sociais explodiram de popularidade e, de repente, todos pareciam querer ser meus amigos. Eu me tornei a pessoa mais influente e admirada no meu círculo social. Comprei um carro de luxo, mudei para um apartamento maior e comecei a frequentar eventos exclusivos. Porém, à medida que meu sucesso crescia, pequenos incidentes perturbadores começaram a ocorrer. Uma noite, encontrei um bilhete no meu bolso que não lembrava de ter colocado ali. Estava escrito em uma caligrafia desconhecida: Lembre-se, o preço será cobrado. Arrepios percorreram minha espinha ao ler aquelas palavras, mas tentei ignorá-las, atribuindo-as ao estresse do meu rápido sucesso. Então, Hell 666 voltou a entrar em contato. Sua mensagem era clara e direta: o diabo sempre cobra o seu preço. Esteja preparado. Certa noite, enquanto voltava de uma festa luxuosa, um estranho incidente ocorreu. Eu estava dirigindo meu novo carro esportivo quando, de repente, a estrada à minha frente pareceu distorcer-se. As luzes da cidade se apagaram por um momento e tudo ao redor ficou completamente silencioso. No espelho retrovisor, vi algo que me fez gelar até os ossos. Aqueles mesmos olhos vermelhos que apareceram no ritual agora me observavam. Em um instante, tudo voltou ao normal, mas meu coração batia descontroladamente. Cheguei em casa com as mãos trêmulas e foi então que vi a mensagem na parede do meu quarto, escrita com algo que parecia sangue. O primeiro pagamento foi feito. Desesperado, olhei ao redor, tentando entender o que estava acontecendo. Então, o telefone tocou. A voz do outro lado era familiar, mas carregava um tom macabro. Gabriel, está na hora de enfrentar as consequências de suas ações. O preço será cobrado em almas, e a primeira foi tirada esta noite. Meu coração afundou ao perceber o que significava. Alguma força sombria estava tirando vidas, e eu era o responsável. O pacto que fizera começava a revelar sua verdadeira face, e o terror de saber que mais vidas seriam ceifadas por minha ambição começou a me consumir. Agora, minha vida se tornou uma corrida contra o tempo. Cada dia trazia novas tragédias, e a culpa me corroía por dentro. Não podia simplesmente desfazer o pacto, mas tinha que encontrar uma maneira de parar aquela força sombria antes que mais inocentes sofressem. Comecei a procurar ajuda em outros fóruns e entrei em contato com especialistas em ocultismo e exorcismo. A maioria deles se recusou a ajudar, temendo as repercussões. Mas um homem, um ex-padre chamado Joaquim, aceitou me encontrar. Ele disse conhecer uma maneira de quebrar o pacto, mas avisou que seria extremamente perigoso. Joaquim me explicou que eu precisava realizar um contra-ritual durante uma noite de lua cheia e que teria que enfrentar a entidade diretamente. A preparação seria exaustiva e qualquer erro poderia ser fatal. Com medo, mas determinado a acabar com aquela maldição, comecei a me preparar. A noite da lua cheia chegou e, junto com Joaquim, organizei o contra-ritual no mesmo local onde tudo começou. A tensão era palpável, o ar estava denso e cada som parecia amplificado. Acendemos velas abençoadas e desenhamos símbolos sagrados no chão, enquanto Joaquim recitava antigas orações de proteção. À meia-noite, a temperatura despencou e a presença maligna se fez sentir. Os olhos vermelhos apareceram novamente, desta vez mais intensos, irradiando ódio puro. Você não pode escapar do pacto, Gabriel. A voz gutural rugiu. Seu destino já está selado. Reunindo toda a coragem que me restava, comecei a recitar o contra-ritual que Joaquim me orientou. As palavras sagradas pareciam ferir a entidade, que soltava gritos de agonia. Sentia uma pressão esmagadora sobre mim, como se uma mão invisível tentasse me sufocar, mas continuei a recitar, mesmo com a visão ficando turva e os membros pesados. Finalmente, com um grito final, a entidade desapareceu e o quarto voltou ao normal. O ar estava novamente respirável, e o silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Joaquim estava caído no chão, exausto, mas sorrindo. Você conseguiu, Gabriel. Ele disse com voz fraca. O pacto foi quebrado. As coisas não voltaram ao normal imediatamente.
A culpa pelas vidas perdidas ainda pesava sobre mim, e o caminho para a redenção seria longo. Mas ao menos o terror havia terminado. Voltei a ter uma vida simples, longe das riquezas e do sucesso fácil que uma vez busquei. Aprendi, da maneira mais difícil, que a verdadeira riqueza não pode ser comprada ou vendida. Ela está na paz de espírito, nas relações genuínas e na integridade. Agora, compartilho minha história como um aviso. Cuidado com o que você deseja. E mais importante, cuidado com os caminhos que está disposto a trilhar para conseguir. O preço pode ser mais alto do que você está preparado para pagar. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo dos contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.